sua graça e amor, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Quero te entronizar entre os querubins. Oh, leve a sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, reclame sumo sacerdote. Oh, leve a sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leve a sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus, confiar, sua lei observar, amigoso que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel abalar.
Convido você a ler comigo um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Vai ser a base para a nossa reflexão de hoje, dentro desse tema, perseverando na paixão. Perseverando na paixão, baseado nos textos de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de ensinar coisas extraordinárias às pessoas ali, no famoso Sermão do Monte. E as pessoas ficaram muito admiradas daquele sermão, da sabedoria, da autoridade de Jesus. Só que Jesus conclui o seu sermão dizendo isso aí. Essa é a primeira parte, né? Depois ele complementa com outra coisa, mas eu quis pegar essa daí para a gente refletir. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, acabamos, ó Deus, de cantar cânticos maravilhosos a Ti, com letras, ó Deus, que já valem por uma mensagem. E eu espero, Senhor, que o Senhor tenha encontrado no nosso meio aqui todos como adoradores, adorando em Espírito em verdade. Também acabamos, ó Deus, de trazer dízimos e ofertas, aqueles que vieram me trazer pessoalmente, mas também sabemos que tem aqueles que fazem transferência. E nós somos gratos, ó Deus, por essas vidas que têm sido fiéis e que têm ajudado na manutenção desta igreja, Senhor. E eu te peço a tua bênção sobre essas pessoas. Que se cumpra na vida dessas pessoas aquilo que Paulo disse, que quem semeia, colherá em fartura. E que eles colham em fartura, que eles se multipliquem, Senhor, a sua sementeira. Que os seus celeiros sejam fartos. E isso eu não falo só da área financeira, mas também da área da saúde, da bênção na família, da prosperidade. Enfim, ó Pai, que essa bênção se multiplique na vida de meus irmãos e irmãs. Aqueles que passam por dificuldade financeira, que o Senhor abençoe essas pessoas, abra portas para elas, multiplique seus recursos, que as pessoas consigam resolver seus problemas, ó Deus, financeiros, e assim também, ó Pai, dar bom testemunho da Tua graça, Deus. E agora vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e que além daqueles louvores que já falam do nosso coração, que o Senhor também fale por intermédio das Escrituras Sagradas que vamos ler, que vamos refletir, para pensar a importância, Senhor, de nós realmente preservarmos, de nós praticarmos a nossa paixão e fé que temos no Senhor. Oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava pensando
bastante sobre os temas que nós temos tratado, né? Sobre a importância de restaurar o nosso primeiro amor. E depois de restaurar o primeiro amor, nós temos que perseverar nesse primeiro amor. A gente tem que continuar sempre firmes, fervorosos, sempre alimentando o fogo e a paixão da nossa fé, porque a vida tem muitas dificuldades, a vida é cheia de adversidades, muitas coisas tomam conta das nossas vidas e a gente vai às vezes esquecendo da área espiritual e vai começando a esfriar. Quando Jesus conta, por exemplo, aquela parábola da sementeira, né, do semeador, uma das sementes cai numa região que tem espinhos, que tem pedras, tem aquelas coisas, e Jesus explica que espinhos, pedras, são adversidades, são os afazeres da vida, são coisas que vão sufocando aquela semente a ponto de que mesmo que ela germine, mas ela não consiga realmente crescer e depois dar frutos. Por quê? Porque a vida de fato faz isso com a gente. Ela toma muito o nosso tempo, ocupa muito os nossos espaços, e aí, como se fosse uma brasa, vai esfriando. E aí, quando eu me lembrei dessa questão de brasa e esfriar, eu me lembrei dos churrasquinhos de gato, que a gente chama, né? Tem uma brincadeira chamada churrasquinho de gato. Lá em Manaus é muito tradicional ter essas bancas que vendem churrasco assim nas calçadas, nos bairros, é muito comum ter isso. E aí, gente, geralmente a gente ia lá porque era barato, um espetinho naquela época, né? Custava R$2 um espetinho de carne. Né? E aí você geralmente vai lá à noite, compra alguma coisa assim, e sempre tem alguém que está toda hora alimentando ali a churrasqueira, com mais carvão, com um ventilador. Tem uns que uma que fica ali perto de casa, que eles botam o ventilador para poder estar sempre ali, né, soprando sobre as brasas, para poder elas estar sempre em chamas. As nossas vidas também é como churrasqueiras, elas precisam estar sendo sempre alimentadas, com mais carvão, com mais fogo, com mais sopro. E nós temos na Bíblia a expressão sopro como uma das figuras de linguagem para falar do Espírito Santo. Então a gente precisa estar sempre sendo soprados. A gente precisa sempre ser soprados pelo Espírito Santo. E ele está à disposição para soprar sobre nossas vidas quando a gente o busca. Nós temos que ser excelentes cataventos para poder estar sempre recebendo desse sopro do Espírito Santo. Porque essas coisas todas na Bíblia, elas são sempre advertidas para nós. O pastor Hernando Dias Lopes ele disse que a Bíblia ela faz medições e tem 3 temperaturas espirituais, ela mostra para a gente. A primeira temperatura espiritual é o do coração morno, que está lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, quando fala de uma das igrejas, das 7 igrejas. Jesus tem muitas críticas às 7 igrejas, mas eu acho que uma das igrejas que mais dura crítica recebe é a igreja de Laodiceia, que essa igreja, o Senhor diz assim: sim, porque és morno e nem é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Então a primeira temperatura que é detectada pelo reverendo Hernando Dias Lopes é o crente ou aquele que tem um coração morno. E a mornidão faz com que crie náusea em Jesus Cristo, e assim ele poderia vomitar a boca. A segunda temperatura que o Hernando Dias Lopes encontra nessas escrituras é o coração frio, baseado numa palavra que Jesus diz lá em Mateus 24:12, quando diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu creio que nós já chegamos nesse período. Os sociólogos já detectam que a nossa era é a era da pós-igreja, onde as pessoas até têm algum tipo de prática de espiritualidade, mas não há em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje que estão se voltando para essas práticas espirituais orientais, místicas, né, esotéricas. Em Brasília, por exemplo, existem centros lá que o pessoal vai para poder receber energia de pedras, essas coisas. Tem esquecido isso. Mas o amor ao Evangelho, o amor a Deus, o serviço ao Senhor já está se multiplicando. Porque também se multiplicou a iniquidade no mundo. E
Terceira temperatura detectada pelo Hernandes Dias Lopes nas Escrituras é aquele que Deus quer para todo mundo, que é o coração ardente. E ele fala isso baseado em Lucas, capítulo 24, versículo 32, quando Jesus estava na presença de dois discípulos, já era depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus caminha com aqueles dois homens na trilha de Emaús. Depois Jesus pratica uma ceia com eles, aí de repente Jesus some. Depois de partir o pão e dar para essas pessoas, Jesus some. E aí eles se tocam, era o Senhor que estava conosco. E aí um deles comenta assim: você percebeu que quando ele falava, nosso coração ardia? Está lá em Lucas 24, 32, ele diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse é o tipo de coração que Deus quer que nós sejamos. Um coração que ainda arde quando a gente lê as Escrituras, quando a gente ouve as Escrituras, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente ora. Ele quer que os nossos corações estejam ardendo. Principalmente na época que nós vivemos, porque, como eu já falei, a época que nós vivemos, por se multiplicar a iniquidade, o amor já está esfriando. Nós já vemos no mundo uma apostasia, que é o abandono da fé. Nós vemos em muitas igrejas, muitos crentes mortos. E aí uma expressão que os sociólogos deu para esse esfriamento, para essa mornidão espiritual dentro do cristianismo, é chamada de nominalismo. Antigamente era um termo que era usado mais para os católicos, dos católicos nominais. O que era o católico nominal? Era aquela pessoa que se batizou na igreja católica, fez primeira comunhão, aquela coisa toda quando era criança, mas depois largou a igreja católica, mas até a velhice se acha ainda católico. Né? Ainda se acha católico. Nunca mais foi participar da ceia de uma missa, mas se diz católico. Então esse era chamado de católico nominal. Alguns usam a expressão não praticante, católico não praticante. A gente não esperava por isso, mas esse mesmo fenômeno começou a acontecer na igreja evangélica. A igreja evangélica foi crescendo no Brasil de tal forma, e nesse crescimento foi tendo as suas mutações, e dentro dessas mutações que tem dentro da igreja evangélica, de doutrina diferente, de espiritualidade diferente, tem também aqueles que são os evangélicos nominais. Aqueles que fizeram parte de uma igreja, se batizaram, participaram de escola dominical um dia na vida, mas depois largou. Mas ainda se acha evangélico, ainda se diz cristão. E aí eu peguei uma ilustração bem interessante de um estudioso alemão chamado Christian Schwanz, e ele encontrou essa realidade dentro do cristianismo como um todo. Ele não faz classificação entre católicos e nem evangélicos. Ele coloca o cristianismo como um todo, ele coloca dentro dessas classificações A, B, C e D. Aí eu vou explicar para você mais ou menos como funciona isso. Nesse quadrante onde está o A, existe o nominal incoerente, que é a junção do crente nominal que se acha crente, mas tem umas certas incoerências. Qual é a característica de um crente, de um cristão nominal incoerente? É aquele que já fez parte da igreja, mas já não aparece na igreja há muito tempo. Não se envolve com nada na igreja. Não tem nenhuma paixão mais pela missão, por Deus, esquece até de orar, muitas vezes. E às vezes ele participa de eventos especiais na igreja. Faz um belo teatro de Páscoa, aí aparece. Faz uma bela culto de Natal, com confraternização no final, aparece. Culto de virada de ano para receber a bênção do Senhor, no ano seguinte. Então essa é a característica do crente nominal incoerente. Incoerente porque ele já não vive mais a fé de forma alguma. Mas se acha crente. Se alguém for evangelizado, diz: não, já sou crente.
Exatamente assim que ele fala, né? Se bater, né, os mortos na porta da casa dele, eu testemunho de Jeová, e ele vê que não, eu não sou crente, não adianta você falar para mim, né? Já creio em Jesus Cristo. E que é uma característica do brasileiro. O brasileiro, de uma forma geral, todos eles creem em Deus e em Jesus Cristo. O número de ateus no Brasil é muito pífio, não entra nem nas estatísticas para você ter uma ideia. De tão poucos ateus que tem no Brasil. Muitas pessoas, porque a gente vive o Brasil se tornou uma sociedade religiosa desde que nasceu. Né? Desde que o Anchieta colocou uma cruz aqui no Brasil e fez a sua primeira missa, o Brasil se tornou um país muito religioso desde então. E ele se multiplicaram as religiões somente. E mesmo sendo de outras religiões, as pessoas ainda se acham de alguma forma crente em Deus. E é interessante que dentro dessa incoerência do nominal, eles não têm noção nenhuma de doutrinas, e por isso, para eles não vê problema nenhum em crer em Deus, crer na salvação de Jesus Cristo, participar até de rituais assim relacionados à Páscoa, né? Mas ele não vê problema nenhum em ir para um terreiro de Umbanda, não vê problema nenhum de ir numa sessão espírita, não acha problema nenhum em ter certas superstições. Né? Essa é uma característica muito do brasileiro. O brasileiro tem muito isso. Né? Então essa é uma das características que é detectada pelo Christian Science. A segunda, que é o B, é o quadrante que tem o praticante incoerente. O que é o praticante incoerente? É aquele que participa da igreja, mas não dá vida da igreja. É aquele que vem para os cultos. Né? Ainda ontem, na oração de um pastor aqui, ele falou sobre o crente domingueiro. Né? Que a sua vida espiritual está concentrada no domingo, na hora do culto, somente. Né? Então ele é um praticante, ele vai para a igreja, tem sua vida, mas ele não participa da vida da igreja, daquilo que a igreja faz, organiza. Né? Por exemplo, uma das coisas que muitas igrejas fazem para avaliar a questão da temperatura espiritual dos seus membros é se esses membros participam de escolas dominicais. Né? Para muitos pastores, eles consideram que o verdadeiro crente dessas igrejas são os que participam de escola dominical. Porque existe, dentro do presbiterianismo, muito essa questão da importância da escola dominical. Né? É um dos departamentos da igreja mais importantes dentro do pensamento reformado. E aí, então, aquele que vem para os cultos, mas não vem para a escola dominical, seria essa ideia de um praticante incoerente. Né? Aí, por conta de não participar da escola dominical, ele também vive uma salada teológica, uma salada doutrinal. Né? Ele tanto acredita em coisas reformadas, como arminianas, como não sei o quê, como não sei o quê. Né? Daí que tem essa expressão incoerente, entenderam? A ideia da incoerência, porque ele participa do culto, não da vida, mas do culto da igreja, mas ele tem suas incoerências na sua forma de viver a fé. Já no quadrante C, nós temos a junção do nominal coerente. Aí esse aqui é uma característica bem interessante, o nominal coerente. Né? O nominal coerente são aquelas pessoas que têm até uma vida ativa na igreja, têm boa doutrina, são pessoas que têm certa coerência, aprenderam na escola dominical bastante coisas, estudam as Sagradas Escrituras. Né? Então existe certas coerências nessa pessoa. Mas são pessoas que, por conta dos seus afazeres pessoais, trabalho, família e outras atividades que a pessoa tem, ela acaba não tendo paixão pela obra ou uma vida envolvida na obra do Senhor. Não são crentes engajados na obra. Não são trabalhadores na vinha do Senhor. Tipo assim. Né? Ele é aquele crente que ele é o consumista, ele consome a fé religiosa, participando dos cultos, participando de tudo, de escola dominical, essas coisas todas, somente como um consumidor. Né? Esse já é um termo que os sociólogos estão usando bastante hoje em dia. Né? O crente consumidor. E dentro dos crentes consumidores tem aqueles que já é mais recente ainda, né? Até citei ontem aqui também,
que é a ideia do sommelier. Essa expressão sommelier, ela veio agora bem recentemente, né? Que é aquele que faz as escolhas. Ele escolhe a igreja que ele quer ir. Ele escolhe o pastor que vai lhe pastorear, né? Ele não tem paixão pelo reino de Deus e pela igreja do Senhor. O negócio dele ou é o pastor, ou é a igreja tal, porque faz tal coisa que ele gosta. O sommelier é uma expressão que veio do pessoal do que pratica aquele negócio de experimentar vinhos, não tem? Né? O experimentador de vinho experimenta e até que ele, né? Então, o sommelier é aquele crente que fica pulando de igreja até encontrar uma que lhe agrade. Né? É bem presente, bem contemporâneo do nosso tempo que nós vemos esse tipo de cristão. O nominal coerente. Ele é só consumidor. Ele não contribui em nada no reino de Deus e só consome a fé. E tem o quarto, aí que é esse quadrante do praticante coerente. Aí seria o praticante coerente. Esse, ele é apaixonado pelo Senhor, é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, ele estuda a palavra de todo dia, ele é apaixonado pela obra do Senhor e se envolve na obra do Senhor. Ele está sempre ativo, é aquele que busca o que fazer no reino de Deus. Ele procura saber qual é a sua vocação, qual é a sua participação, como ele pode contribuir. O praticante coerente é aquele que se enquadra dentro daquele texto de Efésios, capítulo 4, versículo 16. Quem lembra lá sobre em Efésios 4, 16? Vamos ler a partir do 15, tá? Efésios 4, 15 e 16. Veja, biblicamente, como é que é o praticante coerente. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que, no caso aqui dessa ideia de praticante coerente, é aquele que segue a verdade em amor, crescendo a estatura da plenitude de Cristo, ou seja, crescendo para ser semelhante a Jesus no seu caráter, na sua personalidade. Aí esses, no versículo 16 diz, estão bem ajustados e consolidados, e se auxiliam, né, pelo auxílio de todas as juntas, se auxiliam, tendo a justa cooperação, cada um cooperando, cada parte cooperando, e aí faz com que haja um crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, esse é o padrão do praticante coerente, aquele que segue a verdade, tem amor, tem paixão, tem envolvimento, faz a sua cooperação no reino de Deus. Esses apaixonados, esses cooperadores, que são os praticantes coerentes, eles ajudam a igreja a crescer. Eles estão envolvidos, né? Isso tudo é descrito num livro, Espiritualidade Contagiante, do Bill Schweitz, desse alemão a qual estou me referindo. E tem muita base para a nossa época que nós vivemos. Né? Esses quadros todos nós vemos hoje dentro da realidade das igrejas presentes. A pergunta que nós temos que nos fazer é se nós queremos estar no quadrante certo. O quadrante aqui mais adequado, segundo o texto que nós vemos de Efésios, seria o quadrante D, para cada um de nós. De estar apaixonado, de estar envolvido, praticando, auxiliando uns aos outros para a edificação da igreja. E assim faz com que a gente não se frie, que a gente não seja levado pela apostasia, pela frieza, que a gente se torne aquele do coração ardente, a qual o irmão Dias Lopes também falou. E ainda pensando lá no texto do Apocalipse da igreja de Laodiceia, uma das características da igreja de Laodiceia é que ela se auto-enganava. Era interessante que a igreja de Laodiceia ela se achava rica,
se achava bem espiritualmente, se achava com a bola toda, e aí Jesus diz: olha, você é pobre, é cega e está nua. Então esse auto-engano é uma grande tragédia para a vida espiritual do crente e das igrejas. Pois no auto-engano a gente vai vivendo a fé achando que está tudo bem, quando que não está bem. Nesse auto-engano a gente nem percebe que já está muito tempo nas nossas vidas que a gente não gera fruto por reino de Deus. A gente é uma árvore estéril, sem frutos. Na parábola que Jesus conta em João 15 sobre a videira, nós os ramos, ele diz uma coisa interessante: diz que você deve dar frutos. Quem dá fruto, Pai, vem e poda para que possa dar mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, ele vem, corta e lança fora. Aí quando chega no versículo 16 desse mesmo capítulo, diz assim: eu vos chamei, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Então, dar frutos é uma característica daqueles cristãos verdadeiramente dele. Dar frutos é uma coisa que o Senhor espera de cada um de nós. Mas as pessoas que estão dentro do auto-engano, numa igreja de Laodiceia, nem percebem mais que nós temos que não dar fruto. Nem percebem mais que as suas mãos estão vazias. Né? Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação numa igreja da Assembleia de Deus, que o pregador perguntava: se você morresse hoje, o que tinha nas suas mãos para apresentar ao Senhor? E aí ele pegou aquela base daquele texto de Salmo, diz que aqueles que saem semeando e chorando, depois se alegrará com seus feixes na mão. A expressão do salmista de semear e ter feixe na mão é a expressão das comemorações judaicas. No judaísmo, eles semeavam em tempos de seca, oravam para que Deus mandasse a chuva, para poder regar a terra. Existiam duas chuvas que eram esperadas pelos judeus. Tinha a temporã e a serôndia. A temporã era no início do plantio, e a serôndia era quando ela vinha já perto da colheita. Eram duas chuvas esperadas por eles. Quando vinham essas chuvas regularmente e prosperava a colheita deles, então eles pegavam feixes nas mãos e participavam de uma das festas, que era a festa das colheitas, lembram? Em Israel existia. Participavam da festa das colheitas, eles iam com seus feixes na mão para dar dízimo ao Senhor. A festa das colheitas era casada com a festa das primícias, que as igrejas cristãs adotam até hoje, Então, essa expressão é muito importante. E a pergunta do Senhor vai ser: cadê os feixes de cada um? Cadê a colheita? Cadê o produto? O que você frutificou? E aí tem uma outra característica interessante, é que ele espera que a gente venha dar fruto aonde ele plantou a gente. Onde ele nos plantou. Aonde ele nos plantou é onde ele quer que a gente dê fruto. É interessante que quando a gente obedece todas as leis da natureza, quando a gente obedece todas as leis espirituais, a gente é muito abençoado pelo Senhor. A gente se torna aquela boa terra que acolheu bem a semente que Jesus plantou, produziu-se árvore, e essa árvore produziu frutos a 100, a 60, a 30 por um. A gente prospera, a gente é abençoado, a gente faz todas as coisas. E aí, a gente se torna bênção até onde a gente nem imagina que possa tornar bênção. Porque uma das características também de que a árvore, quando ela produz seus frutos, aonde ela está plantada, vem as sementes, vem os pássaros, comem desses frutos e plantam a semente bem longe. Eu creio que existem várias goiabeiras aqui em Araraquara, fruto dessa goiabeira aqui. Porque quando essa goiabeira aqui está dando goiaba, o que vem de maritaca comer aqui não é pouco. Maritaca, que você chama ali, do Espiritinho, Ou seja, essa goiabeira está dando fruto aqui, onde ela está plantada no meio de pedras ali, não sei se os irmãos já foram ver, se todos já foram ver, mas ela está plantada no meio de pedras ali. Deus fez que ela frutificasse no meio das pedras, para ver que Ele é poderoso e faz que a gente possa produzir frutos aonde a gente estiver.
gente possa, na maior dificuldade, produzir fruto. Tem época que ela vai com um tempão só de sol, mas ela não morre, essa goiabeira aí. E quando dá fruto, não só a gente pega, mas até os pássaros comem e leva das suas sementes e vai plantar bem longe. O reino de Deus é uma coisa extraordinária, quando a gente vive ele na sua plenitude. A gente tem que aprender a viver o reino de Deus completamente, apaixonado por esse reino, sendo aqueles que produzem no reino, e a gente vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Lembra do domingo passado que eu falei do caso da Agar, que ela nem via, dentro da angústia que ela estava sofrendo, ela nem via que tinha um poço perto dela. Quando a gente começa a viver o reino de Deus na plenitude, em um momento a gente abre os olhos e a gente começa a ver o quanto Deus está nos abençoando, o quanto Deus está fazendo com a nossa internet. E Deus tem muita coisa para fazer por nossas vidas. Tão somente nós temos que perseverar na nossa paixão. A gente tem que se aquecer continuamente, diariamente, nosso amor pelo nosso Senhor, pela sua obra, pela sua palavra, perseverar nessa paixão até o fim. E aí eu trago para finalizar aquelas palavras de Jesus que ele finalizava todas as suas palavras que ele tinha para as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus fazia análise das 7 igrejas, dizia onde estava o problema, dizia onde tinha virtude, e ele finalizava com essa palavra: seja perseverante. Aquele que perseverar até o fim receberá. Aí ele falou o galardão que a igreja vai receber, né? São 7 galardões. Perseverar, vamos perseverar na nossa fé, vamos perseverar no nosso amor, vamos perseverar no nosso serviço ao Senhor, vamos perseverar na nossa prática devocional, de buscar o Senhor diariamente em oração e leitura da palavra. Vamos praticar jejum de vez em quando, né? Vamos praticar, fazer vigílias de vez em quando. Ontem, sexta-feira, nós tivemos vigília aqui na igreja. Fazendo essas coisas, quando a gente abrir nossos olhos, nós vamos ver as bênçãos do Senhor acontecendo, porque Ele faz com que aqueles que produzam fruto possam colher boas coisas também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai santo e amado, louvado e agradecido seja o Senhor, que apesar, Senhor, do tempo que nós vivemos, e já está se cumprindo aquilo, tudo que Paulo falou a Timóteo, aos Tessalonicenses, apesar disso, o Senhor insiste em derramar o seu Espírito, conceder seu Espírito. O Senhor insiste em nos ouvir, o Senhor insiste em querer nos abençoar. Obrigado porque não desiste de nós, Senhor. Obrigado porque Tu não desiste da Tua igreja. Obrigado por ser perseverante, Senhor, para conosco. Agora nos ajuda a ser perseverante para contigo também, Senhor. Para que a gente permaneça nossa fidelidade para contigo. Para que a gente cresça, como disse Paulo aos Efésios, cresça na verdade e em amor. Que a nossa paixão, Senhor, nunca se esfrie. Que nossos corações sejam aquele coração ardente, igual aqueles 2 discípulos teus que conversaram contigo a caminho de Emaús. E assim, Senhor, nós possamos ser ativos, ser cristãos praticantes e coerentes com a nossa fé, coerente com aquilo que o Senhor exige de nós, coerente com a nossa mensagem para este mundo. Nos ajude em tudo isso, Pai. E enquanto faz isso, enquanto nossa parcela também de contribuição acontece, vai abençoando o Teu povo, abençoa esta igreja, multiplica o número de trabalhadores nessa seara, Senhor, para que assim nós possamos, Deus, fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Abençoa, Senhor, esta igreja. E abençoa teu servo, abençoa tua serva, Senhor. Todos que estão aqui hoje, quanto aqueles que não puderam vir. Cuida de cada um deles. Que eles possam ver as tuas bênçãos nas suas vidas, na sua saúde, na sua vida familiar, na sua casa, nos seus negócios sendo prosperados. Abençoa, Senhor, cada um.
e eles possam trazer esses testemunhos de bênção para que a gente se alegre com eles também, Pai. Faz com que essa igreja esteja cada vez mais viva, Senhor, e seja uma igreja que pratica a fé e que seja coerente em tudo que faz. Em nome de Jesus é que nós colocamos todas essas coisas. Em nome de Jesus também, Senhor, sopra sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Que venha sobre nós esse hálito quente e aqueça nosso coração dia após dia. Assim pedimos em nome de Jesus e para a glória, Pai. Amém.